Bom dia a todos, sejam bem-vindos à casa de Deus, amém? É um prazer estar aqui, poder olhar as vossas caras. Olhem lá à volta e sorriam, porque os olhos também sorriem. É bom estarmos juntos, não é? O Senhor é bom. Vamos ficar de pé e louvá-lo, amém? Dos reis, te adoramos, tua grandeza proclamamos, Rei dos reis, soberano, tua vitória celebramos. És tu, Jesus, quem trouxe vida ao nosso coração. És tu, Jesus, digno de receber toda a adoração. Rei dos reis, te exaltamos, poderoso em majestade. Tu és o caminho e a verdade. Ele é o Rei, aleluia. Dos reis, te adoramos, tua grandeza proclamamos, Rei dos reis, soberano, tua vitória celebramos. És tu, Jesus, quem trouxe vida ao nosso coração. És tu, Jesus, digno de receber toda a adoração. Rei dos reis, te exaltamos, poderoso em majestade. Tu és o caminho e a verdade. Rei dos reis, te exaltamos, poderoso em majestade. Tu és o caminho e a verdade. É o caminho, a verdade e a vida, amém? Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, vamos continuar na sua presença, amém? Em ti ninguém se compara, não há nada igual. Grande em poder e em majestade. Tu és o princípio e és o final, e para sempre tu reinas. A ti ninguém se compara, não há nada igual. Grande em poder e em majestade. Tu és o princípio e és o final, e para sempre tu reinas. A ti ninguém se compara, não há nada igual. Grande em poder e em majestade. Tu és o princípio e és o final, e para sempre tu reinas. A ti ninguém se compara, não há nada igual. Grande em poder e em majestade. Tu és o princípio e és o final, e para sempre tu reinas. Rei dos reis, te exaltamos, poderoso em majestade. Tu és o caminho e a verdade. Rei dos reis, te exaltamos, poderoso em majestade. Tu és o caminho e a verdade. E ninguém se compara, não há nada igual. Grande em poder e em majestade. Tu és o princípio e és o final, e para sempre tu reinas. A ti ninguém se compara, não há nada igual. Grande em poder e em majestade. Tu és o princípio e és o final, e
para sempre tu reinarás. Tu reinas, Jesus. Amém. Ele é o soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vamos também tirar um bocadinho para o adorar, amém? Não posso ir ao meu passado. Não controlo o que amanhã trará. Mas eu sei, estás ao meu lado. Tua presença comigo sempre está. Não sou ninguém fora de ti. Quero encontrar-te outra vez. Tudo o que eu quero é quem tu és. Quero encontrar-te outra vez. Está aqui o louvor do seu povo. Ao andar mesmo no vale, teu amor me encoraja a avançar. Fraco sou, em ti confio. Teu poder, Senhor. O teu poder me irá levantar. Não sou ninguém fora de ti. Quero encontrar-te outra vez. Tudo o que eu quero é quem tu és. Quero encontrar-te outra vez. Não sou ninguém fora de ti. Não sou ninguém fora de ti. Quero encontrar-te outra vez. Eu quero és tu, Jesus. Tudo o que eu quero é quem tu és. Quero encontrar-te outra vez. E ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mais algum, porque Ele está connosco. Ele nos consola, Ele nos levanta, Ele nunca nos deixa, amém? Em nenhuma circunstância, porque Ele prometeu que estaria connosco. E Ele é um Deus que cumpre as suas promessas, aleluia! Em nenhum momento irei ser deixado. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Vem Santo Espírito e fica ao meu lado. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Em nenhum momento irei ser deixado. Porque Deus está conosco. Está neste lugar. Está neste lugar. E vem Santo Espírito e fica ao meu lado. Está neste lugar. Está neste lugar.
quero é quem tu és. é quem tu és. Quero encontrar-te outra vez. Não sou ninguém, Não sou ninguém fora de ti. Quero encontrar-te outra vez. Tudo o que eu quero é quem tu és. Quero encontrar-te outra vez. oh Jesus. A tua presença nós podemos sentir. Tu estás neste lugar. O teu Espírito Santo, Ele se derrama em cada vida. Faz-nos transbordar de ti, Senhor. Inunda-nos. Queremos continuar, Senhor, a dizer-te que não existe ninguém igual a ti. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo para mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és, Jesus, o nosso Salvador. Aquele que um dia deu a sua vida por amor a nós. Por isso cantamos, não há outro igual a ti. Não há outro como tu, Soberano, fiel. soberano e fiel. Como tu, Senhor, Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo para mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo para mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. e ouvi uma grande voz. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede eu darei da fonte da água da vida. Aleluia! Alfa e Ômega, início e fim. Tudo para mim, tudo para mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo para mim, tudo para mim.
Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia! Tu és Jesus, Tu és Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Tu és o mesmo ontem, és hoje, serás eternamente. Tu és o ar que nós respiramos, Tu és muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Tu és Jesus. Pai, nesta manhã nós Te honramos, nós Te bendizemos, nós dizemos o quanto Te desejamos, o quanto Te amamos, o quanto Te queremos, o quanto temos fome e sede de Ti, Senhor. Nesta manhã eu quero orar pelo Teu povo que está aqui neste lugar. Jesus, abençoa, toca, perdoa, mas faz conforme a Tua vontade. Não nos deixes sair daqui da mesma forma como nós entramos, Senhor. Mas nesta manhã tem livre arbítrio, tem livre vontade para agir no nosso meio conforme Tu queres e desejas, Senhor. Nós queremos nos negar a nós mesmos para seguir a Tua vontade, Senhor. Então este é a hora e este é o lugar, Senhor. Senhor, nós tomarmos compromisso contigo, Jesus. Porque Tu és tudo o que nós precisamos. Tu és tudo o que nós desejamos. Tu és a nossa vida, Senhor. Oh Pai, e se temos andado desviados deste pensamento, e se temos andado distraídos desta Tua vontade, Senhor, nesta manhã alinha-nos contigo, alinha o nosso coração, Pai, alinha a Tua vontade com a nossa, Senhor, porque nós queremos mais de Ti, nós queremos dar muito fruto, nós queremos amar muito, então nós precisamos de estar muito cheios de Ti, do Teu Santo Espírito, Senhor. Nesta manhã vem sobre as nossas vidas, enche-nos, renova-nos, transforma-nos pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós não nos contentamos com o que nós já vivemos no passado, mas nós olhamos para o hoje e para o amanhã, Senhor, e nós desejamos por mais, Senhor. Vem como refrigério sobre a nossa vida. Nós oramos e desde já nós Te agradecemos, Senhor, por tudo o que Tu vais fazer, porque Tu és bom, porque Tu és fiel e porque Tu és conosco. Aleluia! Glória a Ti, Jesus.
tudo para mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo para mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Obrigada pela tua presença maravilhosa, Senhor Jesus. Estamos preparados, Senhor, para ouvir agora o recado que tens para nos dar. Fala, Senhor, fala a cada um de nós. Amém. Vamos ficar sentados. Bom dia. Muito bom estar aqui. Quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, mas antes vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia. Te agradecemos, Pai, porque a tua misericórdia se renovou sobre nós, porque o Senhor escolheu esse dia para falar conosco, para nos alimentar ainda mais, e nós abrimos o nosso coração, rendemos o nosso espírito e a nossa alma diante do Senhor. Oramos para que teu Santo Espírito, Pai, possa nos fortalecer, nos corrigir, nos transformar, renovar a nossa mente para aquilo que o Senhor tem proposto diante de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é o que nós temos feito com a nossa autoridade. Nós acabamos de passar por uma série de ministrações do pastor Daniel, falando sobre os inimigos da grandeza. Então nós ouvimos sobre o pecado escondido, sobre a hipocrisia, sobre o medo, sobre os relacionamentos errados, sobre tantas outras coisas que com certeza nos confrontaram, nos ministraram, fizeram com que individualmente nós crescêssemos como filhos de Deus. E aquilo que eu quero compartilhar hoje com vocês é, de alguma forma, a continuidade disso. Porque tudo isso que nós recebemos individualmente, isso precisa também produzir um amadurecimento e um crescimento em nós como igreja, no corpo de Cristo. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que o Senhor, Ele sempre nos confronta, porque Ele quer nos levar mais longe. E hoje eu quero partilhar com vocês o texto que está em Isaías 22. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia, nós vamos ficar só em cima desse texto. E antes eu quero que você entenda um pouco o contexto dessa passagem. A Bíblia diz que nesse tempo Israel está passando por uma transição. E eu creio que nós podemos fazer um paralelo com aquilo que nós estamos vivendo hoje, não? Nós estamos vivendo uma transição. Até o começo do ano nós vivíamos de uma forma, agora tudo anda meio incerto, nós não sabemos muito como as coisas vão acontecer, mas nós sabemos que é uma transição. Quando nós saímos disso, ao menos nós vamos ter aprendido muitas coisas. Nós vamos ter repensado muitas coisas. Nós vamos ter alinhado muitas coisas. Então nós estamos exatamente nesse tempo. Esse capítulo ele mostra que o Senhor ele está condenando, ele está trazendo uma repreensão sobre Israel, porque Israel está vivendo afastado da fé. Israel está vivendo num momento em que eles estão cercados pela idolatria, pela soberba, pela arrogância, pela desobediência. E é sobre isso que o Senhor traz a condenação. Mas mesmo cercados de tudo isso, no versículo 13 nós lemos assim: porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mesmo num cenário em que eles estão cercados por tudo isso, eles continuam indiferentes.
o coração deles continua ignorando aquilo que é a vontade de Deus. Mesmo num cenário como esse, eles preferem viver afastados da fé, como se tudo pudesse se resumir àquilo que é natural, àquilo que é humano, àquilo que é carnal. E quando nós olhamos para o momento em que nós estamos, nós podemos fazer a mesma comparação, não? Muitas vezes nós olhamos para fora e vemos um tempo cercado disso, de perversão, de orgulho, de desobediência, e vemos da mesma forma uma geração inteira indiferente e fechada para aquilo que é de Deus. Mas eu creio que esse texto, nós vamos ver isso daqui a pouco, eu creio que ele está falando sobre a forma como nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. Porque quando nós nos posicionarmos diante de Deus e rendidos à vontade dEle, o Senhor vai exaltar a igreja dEle. Esse texto ele continua e ele fala sobre a transição entre dois administradores reais, Sebna e Eliaquim. Ambos ocuparam o mesmo posto, ambos serviram o mesmo rei, ambos viveram no mesmo tempo. Mas o que diferencia um do outro é a resposta que eles fazem àquela pergunta: o que nós temos feito com a nossa autoridade? Esse texto de Isaías 22, ele é incomum em vários sentidos, e ele é mais incomum ainda porque ele está retratando algo que era rotineiro acontecer. Num reino, um administrador, um mordomo ser substituído pelo outro. Isso acontecia a todo tempo em Israel. Mas por que então o Senhor ele para nesse texto? Por que o Senhor ele faz questão de registrar essa passagem? Porque eu creio que isso aponta para acontecimentos maiores, para coisas que nós podemos olhar e aprender sobre elas. E todas as vezes que o Senhor ele coloca esse contraste, é porque Ele quer evidenciar algo que está no nosso coração e quer nos levar além. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Deus ele estava confirmando através de Isaías a condenação dele sobre essa forma de viver. E para vocês entenderem, Sebna e Eliaquim, eles também podem ser considerados como uma figura, um tipo da lei e da graça, de Cristo e do anticristo. Mas hoje eu quero que nós olhemos para esse texto pensando em duas igrejas, em duas formas que nós podemos viver como igreja. De um lado nós temos Sebna, e a Bíblia diz que ele é um mordomo, um administrador infiel, orgulhoso, que confia na força do seu braço, que depende da vontade e da glória humana, que faz tudo para o seu próprio proveito. E de outro lado nós temos Eliaquim, que representa alguém que busca a vontade de Deus, que se rende em humildade, que entende que todas as suas decisões precisam ser baseadas em princípios e não na sua própria vontade. Então vamos olhar para eles como figuras da igreja hoje. De um lado, uma igreja orgulhosa, que depende da estrutura humana. E de outro lado, uma igreja humilde, que se preocupa e foca nas vidas e naquilo que é a vontade do seu rei. A palavra diz assim, Isaías 22, versículo 15, vamos ler. Inclusive essa versão que eu estou usando é a Bíblia para todos, tá? Me perguntaram no fim do outro culto, eu esqueci de falar. Assim me falou o Senhor, Deus do universo, vai dizer a Sebna, esse que é o administrador do palácio real. Em algumas versões, essa palavra administrador, ela também aparece como mordomo, mas o entendimento dele é o mesmo, dessa palavra é a mesma. Ele é um administrador dos assuntos do rei. E é exatamente assim que nós somos chamados pela palavra. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4:1 que nós somos encarregados dos mistérios de Cristo. E quando Paulo declara isso, ele não está falando sobre aqueles que tinham algum título ministerial, alguma função na igreja. Ele começa esse versículo dizendo assim: todos nós
somos administradores, todos nós somos encarregados, todos nós somos mordomos que precisam revelar os mistérios de Cristo. E o fim desse versículo ele diz o que um mordomo precisa ter, o que um administrador precisa ter. Ele diz assim: esse homem, essa pessoa, ela precisa ser encontrada fiel. Aquilo que vai começar a nos distinguir como uma igreja que busca a vontade de Deus é isso. É quando nós entendemos o que foi confiado às nossas mãos, que nós precisamos revelar os mistérios de Cristo e que nós precisamos fazê-lo com fidelidade. A primeira coisa que o profeta confronta então Sébina, esse homem cheio de orgulho, cheio de arrogância, é isso. É a fidelidade dele. E sabe o que quer dizer Sébina? O nome significa crescer. Aos olhos naturais, Sébina é grande, ele está num lugar de honra. Ele está num lugar próximo ao rei. Mas na verdade, Sébina não é grande. Porque tudo que move Sébina é o orgulho e o egoísmo. Ele é inchado. E tudo que é inchado parece grande, mas não é saudável. Ele não está vivendo de uma maneira saudável. Ele não está se relacionando com aquilo que está confiado às mãos dele, com fidelidade, mas ele está usando tudo aquilo em proveito próprio. Esse texto vai continuar e você vai ver que o acesso que ele tem às coisas do rei, ele usa para trazer glória para o seu próprio nome. No versículo 16 diz assim: que direito de propriedade tens tu para poderes construir um túmulo para ti, um túmulo muito bem lavrado e escavado na pedra? Ele está usando o acesso que ele tem às coisas do rei para construir um monumento, um lembrete, uma forma de exaltar o seu próprio nome. A Bíblia diz em Isaías, um pouco antes desse texto, desse capítulo, que só aqueles que eram nobres, só aqueles que eram reis poderiam ter esse tipo de sepultura. Porque eles fizeram algo que era digno de ser lembrado. Porque eles tinham uma família que era grande e que se preocupava em trazer honra para eles. Mas não um mordomo. Um mordomo ele não podia ter esse tipo de túmulo, de monumento. Mesmo porque Sébina não tinha realizado nada que fosse digno de glória, digno de reconhecimento humano. Ele estava fazendo tudo pela sua vontade, vivendo de uma forma miserável, mas querendo ser lembrado como alguém que vivia em honra. E o Senhor condena isso. Sébina, ele representa uma igreja que vive do que é aparente e não do que vive pela essência da vontade e da palavra de Deus. Uma igreja que se move em ostentação e não em reconhecimento da grandeza do seu rei. Quando a palavra confronta Sébina assim no versículo 16, quando nós vamos para Almeida, ela diz assim: o que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? E isso nos aponta para o terceiro ponto. O primeiro, então, Sébina está inchado. Ele parece grande, mas na verdade ele vive só pela aparência. O segundo ponto, ele não tem usado a autoridade dele como ele deve, porque ele está trazendo ostentação e glória para o seu próprio nome. E o terceiro é revelado nessa pergunta: o que é que tens aqui? Ou quem tu tens aqui? O Senhor está confrontando a forma isolada com que Sébina vive. Em nenhum lugar da palavra você vai encontrar qualquer referência ao pai de Sébina, à família dele, às gerações dele. Não há. E sabe o que a palavra fala sobre isso? A Bíblia diz em Provérbios 18 que aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Sébina, ele representa uma igreja que não presta conta a ninguém,
que não se preocupa em, além de ter uma congregação como uma estrutura física, em criar um ambiente em que há uma família. Ele representa uma igreja que não se preocupa em ter um legado, não se preocupa com que o nome do Senhor seja realmente declarado de geração em geração. É isso que Sebna representa. Nós, como igreja, nós precisamos sempre ter alguém para quem nós prestamos contas. Nenhum de nós deve andar sozinho, não importa se você se converteu ontem, ou se você nasceu num lar evangélico, ou se você está há 50 anos caminhando com o Senhor. Você precisa ter alguém que é maduro espiritualmente, em quem você confia, para rasgar o seu coração, para dizer o que está se passando com você, para que ele possa te fortalecer, para que ele possa te ajudar, para que você também possa ajudá-lo. Nós precisamos olhar para a igreja de Cristo também como a nossa família, o nosso lugar de segurança, o lugar em que nós encontramos amparo, o lugar em que nós encontramos compreensão, mas o lugar também em que nós encontramos correção. E nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem confiado às nossas mãos, no sentido de o que nós temos feito com isso, nós temos gerado, nós temos feito com que aquilo que está nas nossas mãos vá além de nós. Nós temos nos preocupado com aqueles que olham para nós como uma referência. Mas o Senhor, Ele confronta Sebna por isso. Sebna é denunciado aqui pelo orgulho, pela vaidade dele, pela forma como ele anda naturalmente naquilo que é aparente. E no versículo 17 nós lemos assim: olha bem, homem forte, o Senhor vai te abater de um só golpe e arrojar-te com violência. Vai te fazer dar voltas e mais voltas como uma bola, numa terra vasta e espaçosa. Ali morrerás e acabarão os teus carros de luxo, ó vergonha da corte do teu Senhor. Vou derrubar-te do teu pedestal e arrancar-te-ei do teu posto. Aqui o Senhor está nos lembrando que toda a nossa segurança natural, todas as nossas riquezas naturais, toda a glória que nós recebemos dos homens, isso é algo tão vazio que de um minuto para o outro nós podemos ser derrubados do nosso pedestal. Nós podemos ser removidos do nosso posto. Sebna confiou naquilo que era controlável pelas mãos dele, ao invés de confiar naquilo que estava nas mãos dele como uma responsabilidade, como uma autoridade dele. Ao invés de servir o rei com fidelidade, ao invés de deixar o seu orgulho e o seu egoísmo, porque agora ele é parte de um reino. A Bíblia não diz quando essa palavra, quando essa sentença foi cumprida contra Sebna. Mas nos livros de história nós lemos que ele foi levado cativo. E depois que ele foi levado cativo, a condenação que veio sobre ele é que ele fosse morto. Ele foi amarrado a um cavalo e arrastado como uma bola entre campos de espinho. Isso significa que a palavra do Senhor se cumpriu. Não porque ele precisasse ser punido, mas porque ele não aceitou andar nos caminhos do Senhor. E ele colheu a consequência dos próprios atos dele. Do próprio coração dele, que não aceitou ser confrontado, que não aceitou ser corrigido. Eu creio que espiritualmente nós estamos vivendo num tempo muito parecido. Num tempo de transição, num tempo em que o Senhor está dando um basta na igreja que se move por orgulho, por vaidade, por ostentação. Numa igreja que busca a glória humana, numa igreja que confia nas estruturas, para então levantar uma igreja que caminha na vontade do Senhor, que caminha de uma forma humilde, que caminha buscando fazer aquilo que agrada o Pai. A Bíblia diz então que Sebna é removido do seu posto. E no versículo 20 nós lemos assim: naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, o filho de Ilquias. No primeiro versículo aqui nós já vemos que duas características chamam a atenção sobre Eliaquim. Primeiro, ele é servo. Ele é um servo humilde, como diz algumas versões.
E segundo, a primeira coisa que se fala de Eliaquim é de quem ele é filho. Ele é filho de Ilquias. Ele não caminha só. Ele tem um pai. Ele carrega uma herança. Ele tem uma família. Versículo 21 diz assim: vesti-lo-ei com o teu manto, cingi-lo-ei com a tua faixa, dar-lhe-ei os teus poderes. Será um pai para os habitantes de Jerusalém e para o reino de Judá. Aqui ele está dizendo, Eliaquim, ele não vai caminhar pelo que é natural. Ele vai caminhar pelo que é a vontade de Deus. E pela humildade dele, por ele não caminhar sozinho, ele vai ser levantado como um pai para uma geração. Eu creio que essa é uma sentença que o Senhor liberou sobre a Igreja de Cristo em Portugal e nas nações. Chegou o tempo do basta para uma igreja que depende da glória humana, e chegou o tempo de uma igreja que depende da vontade do Senhor ser levantada como resposta para uma geração. Eliaquim significa Deus levanta. Ele não é colocado nesse lugar pela vontade humana, ele é colocado no lugar de autoridade pela própria vontade de Deus. Ele é colocado nesse lugar porque o coração dele foi encontrado fiel. Porque ele não se move buscando fama, buscando reconhecimento, buscando a honra que é natural. Da mesma forma como a palavra fala sobre Cristo em Hebreus, ele diz assim: Cristo não glorificou a si mesmo, mas antes ele foi glorificado pelo Pai, por aquele que diz: Filho, eu me alegro, eu tenho prazer em você. E eu creio que hoje o Senhor está levantando a igreja de Cristo para este lugar, para o lugar em que ela não glorifica a si mesma, mas em que ela encontra a glória que vem do Pai, a glória do Pai em quem ela busca o prazer dela, e em quem ela encontra o prazer dela. Versículo 22 diz assim: Porei sobre os seus ombros a chave do palácio de Davi, o que ele abrir, ninguém poderá fechar, e o que ele fechar, ninguém poderá abrir. Nós lemos então que quando Eliaquim é levantado por Deus para esse lugar, ele recebe um manto, ele recebe um cinto, ele recebe poderes, e a Bíblia diz aqui, sobre ele está a chave de Davi. Talvez isso significava que ele levava na túnica dele um distintivo, uma chave dourada, representando a autoridade sobre ele. O único outro lugar da Bíblia em que nós lemos uma expressão parecida, falando da chave de Davi, é Apocalipse. Quando a Bíblia está falando sobre Jesus, fala que ele tem a chave de Davi. Aquilo que ele abre, ninguém fecha. Aquilo que ele fecha, ninguém abre. Aqui a palavra está nos apontando para uma igreja que caminha debaixo da vontade de Deus, recebe a autoridade dos céus, para abrir aonde precisa ser aberto, para fechar o que precisa ser fechado. Esse posto de autoridade, esse lugar em que eles foram colocados, isso significa que eles estavam num lugar em que eles tinham acesso aos tesouros do rei, aos armamentos do rei, e eles podiam decidir quem entrava na presença do rei e quem não entrava. Essa é a autoridade que o Senhor tem colocado sobre nós. Mas essa é a responsabilidade que o Senhor tem colocado sobre nós também. Nós temos acesso aos tesouros, nós temos acesso aos poderes, nós temos acesso ao rei, mas nós não podemos usar isso para a nossa glória. Nós precisamos usar isso como se realmente nós nos levantássemos como pais de uma geração. Como se realmente nós fôssemos a resposta para esse tempo, porque nós somos. Nós somos a única resposta que esse mundo precisa. Nós somos os mensageiros, os encarregados dessa palavra, dessa mensagem, dessa graça, desse amor. E quando o Senhor fala sobre Eliaquim, ele não fala só sobre a autoridade que é colocada sobre ele, mas ele fala também sobre estabilidade. E aqui eu posso fazer uma relação grande com a coerência que nós precisamos ter vivendo diante de Deus. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. E só há uma forma, no versículo 23, 24, ele diz assim:
Fixá-lo-ei como um prego em lugar firme, e será um motivo de glória para a sua família. Mas todos os seus parentes, grandes e pequenos, se penduraram nele, tal como se pendura num prego a louça da cozinha, desde os copos aos jarros. Esses versículos, eles trazem uma ideia de firmeza, de estabilidade. Nessa época não havia armários como nós temos hoje, mas eles colocavam pregos para pendurar os utensílios da casa, do menor ao maior, da chávena à panela, era tudo pendurado naqueles pregos. E aqui o Senhor está apontando para essa representação, não importa qual é a nossa manifestação como uma ferramenta diante de Deus. Talvez nós sejamos pastores, talvez nós sejamos profetas, não importa. Talvez nós sejamos uma mãe, um pai, não importa. Nós estamos pendurados no mesmo prego, na mesma estaca, na cruz de Cristo. E quando nós estamos na cruz de Cristo, quando nós entendemos que é Ele quem sustenta todas as coisas, há estabilidade nas nossas vidas. Nós temos uma autoridade que não vem hoje e amanhã ela se foi. Nós caminhamos de uma forma coerente diante dEle, porque nós sabemos que nós estamos sustentados em Cristo. E eu creio que o Senhor está fazendo isso com a nossa igreja hoje. Eu creio que o Senhor está fazendo isso com a igreja de Cristo nas nações. Ele está removendo uma mentalidade de uma igreja que dependia de estruturas, de prédios, de paredes. E Ele está voltando os olhos da igreja dele para as vidas, para aquilo que realmente importa, para pessoas que não buscam orgulhosa e egoístamente uma glória para si mesmos, mas para pessoas que sabem que foram chamados para serem fiéis a esse rei e para se manifestarem em autoridade no reino. Eu creio, o Senhor está liberando uma autoridade sobre nós como igreja. Eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra, ela é espírito e ela é vida. Ela nos vivifica em tudo que nós precisamos ser vivificados. E hoje nós nos colocamos diante do Senhor, te pedindo perdão se em algum momento nós confundimos o nosso lugar de autoridade, se em algum momento nós tomamos a glória que era tua como se ela fosse nossa, e nós ostentamos aquilo que estava nas nossas mãos. Mas hoje nós nos sujeitamos humildemente diante do Senhor, orando para que o Senhor nos estabeleça nesse lugar, em que nós nos levantamos como pais de uma geração, como a resposta para aqueles que precisam do Teu amor, da Tua graça, da revelação de quem o Senhor é. Que o Senhor nos encontre sempre sustentados na Tua palavra, no Teu amor, em quem o Senhor é nas nossas vidas, que nós sempre encontremos na Tua cruz este lugar de sustentação. Usa-nos, Senhor, onde o Senhor nos plantou, usa-nos, Senhor, e que o Senhor nos encontre sempre fiéis, sempre posicionados naquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então passar as nossas ofertas e ofertar ao Senhor. Rei dos reis, te adoramos.
És tu, Jesus, digno de receber toda a adoração. Rei dos reis, te exaltamos, poderoso em majestade. Tu és o caminho e a verdade. Rei dos reis, te exaltamos, poderoso em majestade. Tu és o caminho e a verdade. Foi bom estar em sua presença, amém? Para se ganhar mais, mantemos com vocês no nome do Senhor, amém? Vamos sair a ver primeiro as duas filhas, e depois sair a Tu és o princípio e és o final, e para sempre tu reinas aqui. Ninguém se compara, não há nada igual. Grande em poder e em majestade. Tu és o princípio e és o final, e para sempre tu reinas aqui. Ninguém se compara, não há nada igual. Grande em poder e em majestade. Tu és o princípio e és o final, e para sempre tu reinas aqui. Ninguém se compara, não há nada igual. Grande em poder e em majestade. Tu és o princípio e és o final, e para sempre tu reinas.